Hoje é o terceiro dia do primeiro congresso de Direito e Processo do Trabalho, do Direito Favorável. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos assistir aqui o professor Franco Almada, que se disponibilizou para estar conosco aqui para falar de um assunto muito importante, que é compliance trabalhista. E só o Franco mesmo, para dar forma dele, poder explicar a gente o que é, como funciona isso, esse tal de compliance, né? Muitos conseguem nem falar compliance. E aí você vai aprender o que é o compliance, como advogar com compliance, enfim, o Franco vai bater um papo aqui com a gente nesse tempo aqui, explicando essa temática. E, mais uma vez, agradecer ao Franco e dizer para você não esquecer de curtir, dar um joinha aqui, tá certo? Não esquecer também de se inscrever no canal, você que está assistindo e ainda não se inscreveu no canal. Não se esquecer também que depois de terminar aqui, você ir lá no nosso Instagram, @Direito Favorável, dá uma curtida lá na nossa arte principal do certificado, onde fala lá do sorteio do livro, o Vadimeco, Trabalhista Previdenciário, da salário que nós vamos sortear no dia 9 de abril. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, professor Franco, sucesso aí. Obrigado. Estamos ansiosos pela sua palestra. Um abraço, fica à vontade. A casa é sua. Muito obrigado. Bom, queria inicialmente desejar aqui uma boa noite a todos os que estão participando desse primeiro congresso online de Direito e Processo do Trabalho. Agradecer aqui especialmente ao meu amigo Marcelo Muniz pelo convite, ele que é um dos idealizadores desse evento, que já é um marco na história do Ceará e do Brasil, porque está levando informação de qualidade a todo o lugar desse país e, quiçá, professor Marcelo, do mundo. Agradecer a presença virtual dos estudantes, eu sei que tem magistrados, inscritos, estudantes de direito e advogados, e sei também que muitos inscritos são gestores de RH, me abordaram, inclusive, nas mídias sociais, e empresários que querem saber um pouco mais sobre compliance. Então, a nossa conversa hoje vai ser voltada para todo esse público, estudantes, advogados, empresários, RH, magistrados, servidores, mas especialmente para os estudantes que querem, desde já, saber uma área em que possam atuar na área trabalhista, saber um programa que possam vender na área trabalhista, para os empresários e gestores de RH tomarem conhecimento de uma ferramenta muito importante que pode ser aplicada na sua empresa e, principalmente, para o advogado que quer saber de uma área, de um serviço a mais que pode vender no seu escritório. Então, fico muito feliz por poder falar desse tema, que é um tema que afeta a advocacia trabalhista, mas, sobretudo, afeta a advocacia, que é exatamente o compliance trabalhista e os impactos na advocacia. Bom, o professor Marcelo já me apresentou aqui, mas eu queria me apresentar rapidamente para vocês. Me chamo Franco Almada, sou advogado militante há mais de 10 anos, com atuação preponderante na área trabalhista. Sou sócio-diretor do escritório Almada e Sobreira Advocacia, onde já patrocinamos mais de 3.500 causas. Também professor de curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, professor convidado da Escola Superior da Advocacia no Ceará, conselheiro estadual, eleito nesta última eleição para o triênio 2019-2021, e também tem um trabalho voltado para a defesa de prerrogativas, atualmente como vice-presidente do Tribunal de Defesa de Prerrogativas da OAB Ceará. Então, essa advocacia militante, essa visão acadêmica e esse trabalho institucional me permitem ter um panorama da advocacia e poder falar com bastante tranquilidade para os colegas advogados, para os estudantes de direitos e demais sobre esse tema que nós vamos enfrentar agora. A advocacia trabalhista. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre essa advocacia trabalhista. E o que era a advocacia trabalhista pré-reforma? Era uma advocacia, do meu ponto de vista, um pouco intuitiva. Era uma advocacia que tratava ali com demandas de baixa complexidade,
e que não exigia muito do advogado, digamos assim. A gente trabalhava numa visão daquela teoria da mangueira. O que é essa teoria da mangueira? Alguns dizem que a justiça do trabalho era como se fosse uma mangueira bem grande, bem frondosa. E o reclamante chegava lá com um advogado e balançava aquela mangueira. E podia ser que caísse uma manga, ou duas, ou 10. A advocacia trabalhista para o reclamante, antes da reforma, era digamos assim, um jogo onde ou o reclamante ganhava alguma coisa ou ele não perdia. E não tem melhor investimento do que esse. Você chegar num canto em que ou você vai ganhar ou você não vai perder. Para você ter um exemplo, na advocacia pré-reforma, se uma ação fosse ajuizada pedindo 100 mil reais da empresa, e o advogado conseguisse o êxito, vamos supor, de 50 mil, esses outros 50 mil que ele perdeu, na verdade não ia ter consequência alguma na vida do reclamante. Ele simplesmente iria perder esses 50 mil e não ia causar nenhuma consequência financeira para o reclamante. Também, se ele pedisse 100 mil e perdesse os 100 mil, o que ele deixava de ganhar não causava consequência nenhuma para a vida do reclamante. Então, poderia-se entrar com as demandas que fossem e o resultado daquela demanda não traria nenhum prejuízo. Esse ambiente, agora falando da empresa, ele causava um desestímulo ao empresário. Ora, veja a situação do empresário que era demandado ou que era demandado na justiça do trabalho. Primeiro, ele não se estimulava a contratar um advogado para fazer uma atuação preventiva, porque vinha de uma cultura em que a lei, na visão dele, era voltada para o reclamante, os juízes eram voltados para julgar a favor do reclamante e toda a sistemática da justiça trabalhista, na visão do empresário, favorecia ao reclamante. Então, para que contratar uma advocacia preventiva? Para que contratar uma advocacia que fosse atuar antes do conflito? Se, na visão do empresário, ele poderia estar fazendo tudo certo, mas aquela mangueira, na hora que ela fosse balançada, poderia cair alguma manga. Então, isso já estimulava a contratação preventiva do advogado. Quando o empresário era demandado, ele também se desestimulava a investir mais na sua defesa, porque encarava a justiça do trabalho como um grande balcão de negócio, onde ele chegava lá e, por vezes, ele pensava, inclusive, que poderia resolver aquilo sozinho. Então, as empresas nesse ambiente, elas eram totalmente desestimuladas. E esse ambiente de desestímulo, essa conversa de que a justiça do trabalho só favoreceu o trabalhador, acabou encontrando um ambiente político muito favorável e um ambiente político que fomentou a reforma trabalhista. E esse ambiente político aprovou essa reforma trabalhista. Aqui nós não vamos entrar no mérito se foi certo, se foi errado, nós vamos entrar no mérito do que foi justo ou do que foi injusto. Nós vamos apenas fazer uma análise histórica do fato. Então, esse ambiente político aprova, encontra um ambiente favorável, esse ambiente de desestímulo, encontra um ambiente político desfavorável à aprovação da reforma trabalhista e aprova. E após a aprovação dessa reforma trabalhista, o que a gente encontrou aqui foi uma grande queda de ações trabalhistas. A gente pegou, por exemplo, de 2017, de janeiro de 2017 a novembro, o gráfico aqui nos mostra uma queda drástica depois que a reforma trabalhista entrou ao ar. Eu vou pedir só um minuto para fechar aqui a porta.
Desculpa, porque a porta estava... Bom, então, o que aconteceu? Aqui em 2017, comparado com 2018, a gente sai de mais de 2 milhões de ações trabalhistas para pouco mais de 1 milhão. É uma redução muito drástica, quase 50%. E esse ambiente de reforma trabalhista acabou gerando uma crise na advocacia. E essa crise na advocacia, a gente pode dizer que se deu por conta de uma crise do desconhecimento. Desconhecimento por parte dos reclamantes, dos funcionários, desconhecimento por parte dos empresários e, para o maior assombro, desconhecimento por parte até dos próprios advogados. Então, se diz sempre que numa crise, e essa crise do desconhecimento, por exemplo, há quem chore e há quem venda lenço. Você tem que se colocar em qual lugar quer estar numa crise dessa. Mas crise é sinônimo, na verdade, de oportunidade. E oportunidade é fomentada sempre em períodos de crise. E a alteração legislativa, todo tipo de alteração legislativa, ela gera duas oportunidades para o advogado. O primeiro, a necessidade desse advogado fomentar o conhecimento. Ele vai poder ter o acesso, ter a informação privilegiada, porque ele é um profissional do direito capacitado para aquilo, e vai poder replicar essa informação, seja para o empregado e seja para o empresário. Então, essa primeira oportunidade, ela acontece na crise. A necessidade de conhecimento, o advogado é o profissional mais qualificado para disseminar esse conhecimento. Eu lembro muito bem que aqui no nosso escritório, nós tivemos vários ciclos de debate com empresários, várias palestras, fomentando quais seriam as reformas trabalhistas que aconteceriam em novembro de 2017, até antes mesmo da reforma entrar em vigor, e aquilo ali foi um marco no escritório da atuação preventiva. Outra oportunidade que surge durante uma crise instaurada por uma alteração legislativa é a criação de novas teses jurídicas. Ora, se o advogado vai trabalhar com uma nova lei, então ele vai ter a oportunidade de criar teses jurídicas. E tese jurídica para o advogado é uma nova arma no campo de batalha. Então, a partir dessa criação de novas teses jurídicas, você vai ter uma criação de novos entendimentos, novas sentenças e a formação de uma nova jurisprudência. Jurisprudência, para quem não sabe, é a decisão reiterada de alguns tribunais. E eu vou abrir um parênteses aqui. A gente está falando de advocacia trabalhista, mas estamos prestes a ter uma alteração legislativa na área previdenciária. Então, você estudante, você advogado, você empresário, você vai ter que fomentar essas duas, você vai poder fomentar, mais voltado para o advogado, essas duas experiências aqui. Abra o campo da discussão, informe, seja uma autoridade naquilo, então as pessoas vão lhe procurar para saber os efeitos das alterações previdenciárias, por exemplo, e vai abrir também uma possibilidade de novas teses jurídicas voltadas para a área previdenciária. Então, esse ambiente pós-reforma, onde houve uma necessidade de conhecimento, onde houve uma possibilidade de novas teses jurídicas, ele acabou trazendo um estímulo maior para as empresas. Por que as empresas estavam estimuladas, como eu falei antes? Porque se deparavam com a legislação que, no ponto de vista do empresário, não foi feita para ele. E agora, pós-reforma, não tem mais essa desculpa, porque eles querem conhecer uma legislação que, na cabeça do empresário, foi feita agora para fomentar emprego, para gerar crescimento e foi mais voltada para a empresa. Então, foi a partir desse novo panorama, houve uma abertura natural para a atuação preventiva. Houve uma abertura natural para o empresário querer obter informações daquela nova lei, porque aquela nova lei foi vendida como para facilitar o trabalho do empresariado. E nesse ambiente todo surge o compliance. Agora, para que a gente entenda e possa falar de compliance, nós temos que falar um pouco da origem do compliance.
O compliance, ele surge no século XX nos Estados Unidos com o fomento das agências reguladoras e fiscalização centralizada. Ele surge em primeiro momento para combater a corrupção, tanto que em 1977, a lei anticorrupção americana estabelecer que as empresas deveriam manter registro de transações e estabelecer um sistema de controle interno. Então, compliance vem do verbo to comply, que quer dizer exatamente agir de acordo com a regra e estar em conformidade. O que acontece? As empresas, a partir de um sistema americano de prever a questão da anticorrupção, de fomentar cada vez mais a conformidade, elas tiveram que estabelecer dentro de seus departamentos um programa voltado para conhecer as leis e obedecê-las. Tanto que em 1991 foi publicado um documento pela Comissão de Penas dos Estados Unidos, onde, para reduzir penas, as empresas tinham que entrar em conformidade com algumas diretrizes estabelecidas naquela comissão. E nesse ambiente, o compliance entra no Brasil, voltado para a anticorrupção, em 2013, com a lei da empresa limpa. Então, a gente percebe que a origem do compliance foi colocar a empresa em conformidade, sempre pelo viés de anticorrupção. E aqui nós não podemos fugir ao princípio de estabelecer aqui um conceito. O que é o compliance como origem? Compliance é um programa, então o programa de compliance é o responsável por garantir o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis, tendo uma vasta gama de funções dentro da empresa, monitoramento de atividades, prevenção de conflitos de interesse, etc. E esse compliance, que ele nasce com esse viés de anticorrupção, ele começa a ter vários desdobramentos. Existe hoje o compliance para a área ambiental, o compliance para a área financeira, o compliance para a área de construção, o compliance para todo tipo de área onde existe uma legislação e que essa legislação deve ser seguida. E vamos aqui entrar na questão do compliance trabalhista. O que é o compliance trabalhista? É a aplicação da política de prevenção, controle e observância das regras trabalhistas no interior da empresa, estabelecendo procedimentos e rotinas capazes de evitar ou minimizar os efeitos danosos decorrentes do descumprimento. A estruturação de um programa de compliance trabalhista requer um engajamento para proporcionar uma organização completamente conforme com a legislação, sendo uma poderosa ferramenta de garantia que os fluxos dos funcionários e da gestão interna dos recursos humanos societários estejam de tal forma que blindem a empresa em eventuais passivos trabalhistas futuros. Então, o compliance trabalhista, ele nasce para colocar a empresa em conformidade e para evitar passivos trabalhistas. E nós vamos falar mais à frente de um tema que eu já vou trazer aqui à manchete, que é o passivo trabalhista silencioso. O que é o passivo trabalhista silencioso? Quando a gente fala que o empresário ele descumpre alguma lei, no mais das vezes a gente não está dizendo que o empresário ele está descumprindo porque quer, ou ele está descumprindo intencionalmente. Muitas vezes, isso a experiência já nos demonstra, que o empresário não tem conhecimento de como bem aplicar aquela lei e vai criando, pensando que está agindo certo, passivos trabalhistas silenciosos. Ou seja, são condutas que o empresário faz pensando estar agindo corretamente, mas que vão deixá-los vulneráveis mais à frente, com demandas. E para que o advogado trabalhista consiga implementar em uma empresa o programa de compliance, ele tem que ter ciência de uma questão. Tem que saber falar a linguagem do empresário. O empresário e a empresa, ela é feita para duas situações, para gerar negócios e lucratividade. Se você for querer vender um compliance trabalhista, dizendo para o empresário, olha, faça aqui porque você vai ganhar um prêmio, faça aqui porque o trabalhador ele vai se sentir melhor, pode ser que isso não resulte na implementação da ferramenta.
O que o advogado tem que saber é falar a linguagem do empresário, que é negócio e lucratividade, e identificar o pilar que trata da integridade corporativa naquela empresa. Então, para que você consiga implementar esse programa de compliance na empresa, eu estabeleci aqui alguns passos básicos. Nós dividimos em 6 passos. Primeiro, você tem que encontrar no empresário a vontade de fazer. Esse é o primeiro passo. O interesse do gestor. E aqui, volto a dizer, foco no convencimento. O que é que você vai explicar para esse empresário? Você vai explicar, olha, se você implementar essas ferramentas aqui de compliance, ou seja, se você se ajustar à legislação, você vai ter vários ganhos financeiros, lucros. Por quê? Primeiro, você vai reduzir a possibilidade de passivos trabalhistas. Então, você vai cumprir a lei e vai evitar demandas trabalhistas. Segundo, você vai ter um funcionário trabalhando com mais alegria, com mais disposição, com mais vigor. Agora, o que você tem que explicar para o empresário é que um funcionário que recebe no dia certo que tem que receber, que se faz uma hora extra, é pago corretamente a ele, que tem respeitado o seu intervalo de almoço, que tem respeitado o seu descanso semanal remunerado, por exemplo, que tem respeitado as anotações, recolhimento de FGTS, aquela satisfação desse tipo do empregado vai fazer com que ele produza mais e que ele traga mais lucratividade para a empresa. Então, a palavra de ordem, quando você for falar com o empresário, e quando eu digo isso, pessoal, não é diminuindo de qualquer forma a mentalidade do empresário. Empresa não é para fazer caridade. A empresa é feita para obter lucro. E está certo mesmo. A gente tem que parar, às vezes, com essa mentalidade de não posso falar que a minha empresa, eu viso dinheiro, eu viso lucro. Tem que visar o lucro, porque senão você vai quebrar. Então, o primeiro passo é a vontade de fazer. Quando se conquista a vontade de fazer do gestor, aí o profissional do compliance, que trabalha com esse programa de compliance, tem que ter a capacitação para fazer. Então, ele tem que reunir a quantidade maior de conhecimento, de informação e de informações para implementar esse programa. E quando eu falo da gama de informações, é porque ela é extensa mesmo. Às vezes você vai tomar uma decisão trabalhista e ela vai ter uma implicação previdenciária, e ela vai ter uma implicação fiscal. Então, às vezes você pensa que está defendendo um passivo trabalhista e está criando um passivo fiscal, um passivo previdenciário silencioso para aquele empresário. Então, o profissional de compliance que se compromete a colocar um sistema desse para frente, ele tem que ter total capacitação e total domínio da legislação de uma forma geral. Terceiro, passo 3 é o diagnóstico. Uma vez reunidas as informações, é preciso que você busque diagnosticar os pontos de maior atenção. Para isso, você tem que começar a mapear os problemas e colher a quantidade maior de informações sobre aquela empresa. É aconselhável nós, quando fazemos um programa de compliance na empresa, um dos pontos que a gente coloca, e aqui eu deixo como sugestão, é criar um canal fácil de comunicação com os funcionários, por exemplo, que inclusive eles possam registrar demandas de modo impessoal. Porque a partir daquelas demandas, você vai conseguindo fazer um levantamento, você vai obtendo uma quantidade maior de informação do que está deixando, por exemplo, aquele funcionário satisfeito. E às vezes é um pagamento que ocorre, sei lá, de maneira direta e poderia ocorrer de maneira fracionada. É muito comum as pessoas gostarem de receber quinzenalmente. Então, às vezes, um ajuste desse já muda todo o ambiente de trabalho. Então, o passo 3 é você estabelecer um diagnóstico. Estabelecendo o diagnóstico, olhar as informações, você vai para o planejamento. Planejamento é a estratégia de atuação. É como você vai implementar o programa adaptando à realidade da empresa. Nessa fase de planejamento, por exemplo, é muito comum a gente elaborar um regimento, a gente elaborar um normativo para aquele setor.
A gente vai e planeja o que é que deve mudar naquele setor e elabora um documento, por exemplo, a questão de um plano de cargos. Isso tudo faz parte de um planejamento interno da empresa para que ela possa implementar depois. E o quinto passo é exatamente a implementação e a execução. Feito o planejamento, é hora de implementar. Então, esse é o momento, no nosso ponto de vista, mais disruptivo, que é exatamente quando a empresa passa a executar o que planejou. Vai acontecer da necessidade de alguns investimentos, né? Alguns recursos materiais, adaptação de pessoas e uma resistência natural à mudança. Todos nós somos resistentes à mudança. Eu lembro hoje do tempo que tinha processo físico, ainda existe, né? Mas na área trabalhista, onde a gente peticionava, imprimia 3 vias, assinava todas aquelas vias, se deslocava ao fórum para dar entrada no protocolo, aguardava lá na fila, pegava o recebido, ia para o escritório, fosse dar entrada no sistema, fosse dar entrada num recurso, numa peça, tinha que estar lá até às 18 horas ou às 15 horas, vai depender do funcionamento do fórum. Então era todo um sacrifício, digamos assim, manual para o advogado, para o estagiário. E mesmo assim, quando houve a implementação de um sistema eletrônico na justiça, ainda teve quem fosse contra a implementação desse sistema, ainda resistente àquela história de deixar de trabalhar com papel. Então, a implementação e a execução, ela vai encontrar os seus óbitos que são naturais. Ninguém gosta de mudança. Ninguém. E o passo 6 é a questão da continuidade e cultura. Uma cultura, ela somente se consolida no tempo. Então, tem que ter um trabalho de continuidade. Eu li um livro agora muito interessante, o Sapiens, do historiador Harari. E ele fala lá que a cultura é como se fosse um vírus que vai na cabeça de cada um de nós. E aquele vírus, ele nos infecta e nos contamina com o tempo. Nós temos mudanças de culturas constantes, mas tudo leva um tempo. Às vezes um tempo maior, às vezes um tempo menor, dependendo da continuidade. Ora, há um tempo atrás, vamos puxar aqui 50 anos, nós tínhamos uma cultura, aqui no Brasil, por exemplo, adultocêntrica. Você chegava num canto, o meu avô, por exemplo, chegava, menino não podia fazer nem zoada. Menino não podia falar, não podia interromper pai, não podia interromper mãe, não assistir televisão. Se ficasse numa sala conversando, tinha que ser os adultos conversando, o menino tinha que ficar calado. Hoje nós já temos uma cultura totalmente infantocêntrica. Hoje os nossos filhos, as nossas crianças são o centro das atenções. Então hoje, se você tiver um filho pequeno em casa e para você conseguir se comunicar com outro adulto, é a maior dificuldade do mundo. Então só estou dando um exemplozinho aqui, rápido, de como a cultura está em constante alteração. E então, o profissional que quer se dispor a fazer o compliance, ele tem que reunir pelo menos esses 4 requisitos. A seriedade. Se ele quer implementar o compliance, tem que ser de uma maneira séria. Isso aqui é muito importante, pessoal. O compliance não é algo que você vá ensinar o empresário a descumprir a lei ou a fingir que está cumprindo a lei. O compliance não é uma ferramenta que o advogado vai utilizar para ensaiar ou deixar já toda maquinada, fabricada, uma defesa de uma ação trabalhista. Não é isso. Quem está pensando em fazer compliance para fazer isso, não está agindo com seriedade. O compliance é justamente para explicar por A mais B mais C para o empresário que se ele cumprir as regras, ele vai ser beneficiado por isso. Lembra que eu falei da questão da cultura?
nós estamos agora, principalmente nesse momento do Brasil, culturalmente predispostos a agir em conformidade. Esse movimento, ele não foi criado no Brasil. Como eu falei, ele vem dos Estados Unidos, vem da Europa, todo esse movimento de agir em conformidade com a lei. O certo agora, o bonito agora vai ser certo, vai ser certo, ser o certinho, fazer tudo correto. Isso agora é a nova tendência. O profissional tem que ter um comprometimento, ele tem que ir realmente à empresa e fazer um trabalho para cada empresa especificamente. O conhecimento, como eu já falei, porque cada programa é único. Então, ele tem que se comprometer com aquela empresa e ter conhecimento para aquilo. Eu não posso simplesmente aplicar um programa de compliance numa empresa X e replicar ele numa empresa Y. Não vai dar certo. Cada empresa tem sua realidade. E o compliance, o profissional do compliance tem que ter essa curiosidade, tem que ter esse viés investigativo. Curiosidade ou viés investigativo não é de chegar e apontar o dedo para o empresário, você está fazendo isso errado, não, mas de investigar, levantar e trazer soluções. Esse é o objetivo e essas são as características que o profissional de compliance deve manter. E vamos citar aqui alguns exemplos práticos da atuação do compliance. O advogado trabalhista que vai fazer o compliance, ele tem que se preocupar em formatar na empresa todo o procedimento, da seleção de candidato até o desligamento. Então, na questão da seleção de candidato, definição de vaga, questão do processo seletivo, quando é que ele pode exigir antecedentes criminais, quando é que ele pode exigir exame toxicológico, tudo isso vai ter que ser estudado para a realidade daquela empresa. Existe exceção para quase tudo, o que é regra. Formalização do contrato, os documentos que ele pode exigir, o exame admissional, a questão da anotação da carteira, tem um prazo para anotar a carteira, para que não possa ser produzida a partir de uma infração desse prazo, uma demanda trabalhista, retenção indevida de carteira de trabalho e danos morais advindos disso. E o contrato de experiência. O contrato de experiência também tem o seu prazo, que é em dias. Se passar um dia daquele prazo, já vira um contrato por prazo determinado. Então, todas essa parte de formalização, ela tem que ser pensada também. A questão do contrato com o trabalhador menor de idade, as cotas para aprendizes e para portadores de necessidades especiais. Então, tem empresas que têm que obedecer essas cotas e quando não é possível obedecer essas cotas. Por exemplo, uma empresa que é uma empresa grande com atuação no interior e que não tem, que tem uma cota a ser obedecida, mas que ela pode procurar lá e não tem o PNE para contratar. Isso, essa solução também o compliance vai lidar. Questão de controle de jornada, todos sabemos que a partir de 10 empregados é preciso que a jornada seja controlada pela empresa através de um documento oficial, cartão de ponto, livro de ponto, que pode ser manual ainda, que pode ser eletrônico, mas a melhor maneira de fazer isso é também através de uma atuação do advogado explicando. Por quê? Por exemplo, nós temos o famoso livro de ponto britânico. O que é que a jurisprudência entende? Que se o trabalhador assina que chega ao trabalho, vamos supor, todo dia 8 horas 00 minutos e sai 12 horas 00 minutos para almoçar e volta 13 horas 00 minutos para trabalhar e sai de novo 15 horas 00 minutos, isso é entendido como um livro de ponto britânico. Isso pode até ser verdade, mas não vai ter validade alguma perante a justiça. Então, o livro de ponto tem que se traduzir o horário fiel. Prevenção, tempo de pagamento de salário, os ajustes, o salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. E quando esse dia útil cai no sábado, quando é que eu vou pagar? Eu posso pagar na segunda-feira? Esse dia útil que cai no sábado, ele vai ter que ser antecipado para sexta-feira? São detalhes da legislação que às vezes passam despercebidos aí pelo empresário.
prevenção de abusos de gestores e empregados. Por vezes, há um tipo de assédio moral que acontece na empresa sem o conhecimento do empresário, sem o conhecimento do dono da empresa. É comum, inclusive, acontecer o assédio moral vertical, ascendente, descendente e horizontal. Como é que é esse assédio moral? Às vezes, acontece o assédio moral vertical, descendente, e é o chefe, vamos supor, o gerente, que começa a fazer bullying, fazer algum tipo de assédio com o subordinado dele. Esse é o mais comum. Mas também acontece o assédio moral horizontal, onde empregados no mesmo patamar começam a assediar uns aos outros. Isso é mais incomum. E mais incomum ainda, que também acontece, é o assédio vertical ascendente. Como é que é esse assédio? É quando um funcionário menos qualificado começa a praticar assédio moral contra outro funcionário que na cadeia da empresa está superior a ele. Eu vou dar um exemplo bem rápido disso, bem prático. Numa construtora, às vezes chega um engenheiro novo e aí ele dá as diretrizes. E está lá aquele mestre de obra que na hierarquia da empresa é inferior a esse engenheiro, mas começa a dizer, olha, um engenheiro desse novinho não sabe de nada, isso aqui eu já tenho 10, 20 anos, 30, 40 anos de trabalho, um engenheiro desse nunca pegou pesado, etc e tal, e começa a assediar moralmente alguém que está na hierarquia superior a ele. E aqui a questão dos passivos trabalhistas silenciosos, que é justamente quando o empresário pensa que está agindo em conformidade com a lei e está gerando um passivo trabalhista que ele está silencioso até o momento em que o empregado sai da empresa e procura um advogado. Por exemplo, citar aqui 4 exemplos. Cálculo de verbas e direitos de quem recebe salário variável. Quem teve a oportunidade de assistir a primeira aula aqui, do professor Rafael Salles, viu que ele fez vários cálculos aqui em várias questões trabalhistas. Uma delas é quem recebe comissão ou gratificação. O cálculo dessas verbas trabalhistas de quem recebe um salário variável, ele não vai ser igual para quem recebe um salário fixo. Então, o empresário, na hora de fazer o pagamento de 13º, o empresário, na hora de fazer o pagamento de férias, ele vai ter que criar, a partir da realidade, logicamente, uma proporção para fazer aquele pagamento. E às vezes ele faz aquele pagamento pensando que está correto, mas utilizou o divisor errado. E aquilo ele vai gerando um passivo trabalhista que está silencioso até o momento em que o empregado sai da empresa, vai conferir as contas dele com alguém e alguém, no mais das vezes o advogado, diz para ele que existe uma demanda trabalhista a partir daquele descumprimento. Acúmulo ou desvio de função, coisa mais comum do mundo. Por exemplo, a maioria de nós, penso eu, mora no condomínio. Esse condomínio vai ter lá um porteiro. E às vezes, até mesmo por uma boa vontade do porteiro, por ser uma pessoa proativa, ele começa a fazer serviço de zeladoria, ele começa a limpar aqui e acolá, ou seja, começa a haver um acúmulo ou um desvio de função. Esse também é um passivo trabalhista silencioso, porque esse acúmulo, esse desvio de função, ele só vai ser visto numa demanda judicial trabalhista. Extinção de contrato não realizada. Isso aqui é um dos tops de passivo trabalhista silencioso. É você fazer uma extinção de contrato, mas não fazer de acordo com a lei. Quando é que você não faz de acordo com a lei? Por exemplo, quando você não paga tudo o que tem que pagar. Outro exemplo, quando você não paga no prazo adequado. E outro exemplo, o pior de todos, é quando você, querendo até o bem, digamos assim, era muito comum, por exemplo, a pessoa não queria mais trabalhar na empresa, aí também não queria pedir demissão, aí o trabalhador chegava, olha, vamos fazer um acordo aqui, tu finge que me demite, eu finge que fui demitido, aí tu pega os 40% me paga, eu te devolvo, e aí eu recebo o meu FGTS, recebo o seguro-desemprego. Esse é um exemplo. Inclusive, a reforma trabalhista ela altera uma das possibilidades de demissão para demissão de comum acordo.
tentando exatamente proteger essa realidade. Doenças ocupacionais. Isso aqui, pessoal, é passivo trabalhista silencioso que acontece toda vez de um acidente de trabalho. Doenças ocupacionais, acidente de trabalho, doenças causadas por câncer. Tem uma tendência natural do empresário que, por exemplo, tem no seu estabelecimento o acontecimento do acidente de trabalho, dele não querer emitir a CAT. Vou dar 2 exemplos aqui. Pensa em um motorista. Motorista, a função de motorista. Estava no carro, andando, dirigindo, fazendo o serviço dele. De repente, o motorista avançou o sinal vermelho, se envolveu no acidente de trânsito e, por infelicidade do destino, perdeu a perna nesse acidente. Pergunto, foi um acidente de trabalho? Foi. Ele estava trabalhando. Pergunta 2, a empresa vai ter alguma responsabilidade naquele acidente? A rigor, não. Porque a empresa não contribuiu em nada com aquele acidente. Exemplo 2, o mesmo motorista está lá trabalhando do mesmo jeito e passou o sinal verde dessa vez e precisou desviar, enfim, apertou lá no freio e o freio não funcionou. Se envolveu no trabalho, se envolveu no acidente, perdeu a perna. Foi acidente de trabalho? Foi. A empresa contribuiu para esse acidente de trabalho? Em tese, sim. Por que em tese, sim? Porque é a responsabilidade da empresa, nesse exemplo, manter aquele automóvel em perfeitas condições de uso. O que acontece? Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, as empresas acabam não querendo emitir a CAT. O CAT, digo melhor, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Isso é uma lógica totalmente errada. Quando acontece um acidente na empresa, a empresa, além de ter uma obrigação legal de emitir o comunicado de acidente de trabalho, ela deve sempre emitir o comunicado de acidente de trabalho e investigar as causas daquele acidente. Então, no exemplo 1, a empresa, o que é que o profissional de compliance vai falar para ela? Não, você vai emitir o comunicado de acidente de trabalho, vai investigar aquele acidente e vai ver realmente o que houve. Através da emissão do CAT, através da investigação, ele pode chegar, por exemplo, a estabelecer, a provar que o funcionário ultrapassou o sinal vermelho. E aí ele se livra da obrigação, digamos assim, de responsabilidade naquele acidente. Então, agora já para finalizar, não sei como é que estão as perguntas aí, o professor Marcelo Nunes está fazendo o levantamento. Quais são os impactos do compliance trabalhista na advocacia trabalhista? Primeiro impacto na advocacia trabalhista é a necessidade de reinvenção. A gente tem, o advogado trabalhista tem que atuar com outra mentalidade. Ele tem que adquirir mais conhecimento e reinventar a sua maneira de fazer a advocacia. A advocacia hoje, ela tem que atuar preventivamente. A advocacia hoje é uma advocacia de acordo e não mais de litígio, porque ninguém aguenta mais ir para a justiça. E aí é exatamente essa cultura e continuidade que deve existir no profissional que quer atuar no compliance. E essa é a linguagem do empresariado, essa é a forma em que o advogado trabalhista e o profissional de compliance vai atuar melhor. Explicar por A mais B que conformidade e lucratividade vão andar juntas. Explicar que o empresário que se dispõe a cumprir a lei, que o empresário que se dispõe a tratar o seu funcionário como, no mínimo, como a lei manda, ele vai ter uma lucratividade maior em razão daquilo. Então, esses são os impactos do compliance na advocacia trabalhista. Compliance é uma ferramenta que, como nós já dissemos, veio importada do direito americano para colocar as empresas em conformidade e na seara trabalhista a gente vem conseguindo implementar esses programas. Você que é advogado, você que é estudante de direito, se aprofunde mais sobre o tema. Queria agradecer, já finalizando aqui a palestra. Aqui está o meu contato
meu Instagram pessoal, @francoalmadaazevedo, para quem quiser me adicionar, o Instagram é aberto. Meu e-mail, almada@almadasobreira.com.br, Instagram do escritório, Almada e Sobreira, e o site do escritório. Estou à disposição de todos os estudantes, de todos os profissionais, porventura gestores de RH, empresários que ficaram com mais alguma dúvida, mas principalmente para os colegas advogados que desejam implementar e saber um pouco mais sobre essa poderosíssima ferramenta na área trabalhista. Tem advogado que está ganhando muito dinheiro com isso. Inclusive está aqui no estúdio. Tudo bom, meu amigo Fran? Queria agradecer a brilhante palestra, como sempre. Não esperava diferente, porque eu conheço já de muitos anos. E é um amigo que a gente tem aqui no Ceará que muito nos orgulha, porque é um advogado militante, um advogado raiz e que tem muito conteúdo a passar. Mas a sua palestra fez muito sucesso, muitos elogios nos comentários e a gente trouxe aqui várias perguntas para você. A primeira delas é do nosso amigo que usa o nome Comunidade Cristã Libertar e ele pergunta: o compliance seria um aprimoramento da assessoria? O compliance, tem muita, essa pergunta é muito interessante, porque eu mesmo, quando eu comecei a estudar compliance, Rafael, pensava assim, não, fizeram um nome bonito aí para assessoria. Então, para poder vender aquele negócio de vendedor, vou lançar um novo produto no mercado, vou só mudar o nome. Mas compliance não é uma assessoria apenas. Ela começa, logicamente, com o que ela se assemelha à assessoria? Atuação preventiva, atuação administrativa, mas ela é mais proativa do que uma assessoria. Uma assessoria, nos moldes em que a gente tratava, ela não tinha um viés investigativo, por exemplo. Uma assessoria, ela não, digamos assim, ela não elaborava um documento. Então, o compliance ele tem um viés mais proativo entre o profissional e o destinatário, que é a empresa empresária. Nossa próxima pergunta é da Catherine, que diz o seguinte: existe um curso de compliance ou o profissional do direito já é apto para exercê-lo? Existe no mercado agora vários cursos de compliance, né? Desde 2013 isso entrou no Brasil e foi fomentado muito com a reforma trabalhista. Então já existem aí vários cursos disponíveis para quem quer saber um pouco mais de compliance de uma forma geral. E aí você vai encontrar compliance na área ambiental, compliance na área criminal, compliance na área fiscal e também compliance na área trabalhista, com certeza. A Camila Negreiros, ela fez duas perguntas, vou fazer de uma vez só. Ela pergunta o seguinte: é como se fosse um coach para a empresa evitar ações contra ela e para se capacitar como ser compliance, tem algo específico? Bom, eu não vejo assim como um coach, né? Você pode até ter uma ideia boa, implementar essa fase de coach. Vou botar o próximo passo aqui, passo 7, coach empresarial. Mas eu entendo que pode se assemelhar ao coach no sentido do advogado estar mais presente com o empresário. Então, o advogado que trabalha com compliance, ele tem que se adaptar também a estar mais acessível para o empresário. O empresário, você vai conversar com ele, vai fomentar as dúvidas e ele vai te procurar mais por conta disso. Então, é uma advocacia, se a gente puder fazer uma interligação com o coach, mais personalizada. A próxima pergunta é do Edmar Magno, ele pergunta o seguinte: compliance seria então específico para cada área da atividade da empresa, trabalhista, tributário, comercial, etc., ou teríamos um compliance de abrangência geral? Como é o nome do... É o Edmar Magno. Edmar, o ideal aí é você unir várias áreas. O ideal é você tratar do compliance trabalhista, mas toda empresa vai ter um contador. Então, você vai conversar com o contador também, levantar os questionamentos com o contador, para você prevenir, para você não acabar no erro, por exemplo, de achar que está prevenindo uma demanda trabalhista e está fomentando um passivo fiscal, um passivo previdenciário silencioso. Então, quanto mais você puder, a partir de cada realidade da empresa, agregar conhecimento em outras áreas, o seu compliance vai ser bem mais sucedido. Nossa última pergunta, o José Moraes, ele diz o seguinte: poderíamos afirmar que o compliance está diretamente ligado à boa-fé do empregador? Com certeza. A boa-fé
Mas mais do que isso, o compliance, o que você tem que vender para o empregador, não é que ele vai ter uma boa fé caridosa. Se tiver isso, é um bom começo. Agora, o que você tem que vender, falar a linguagem do empresário é negócios e lucro. Meu amigo, você vai fomentar seus negócios e vai aumentar seu lucro. A linguagem do empresário é essa. Não é boa fé apenas por caridade. Queria agradecer a sua audiência, meu amigo Marcelo Muniz, aqui a mensagem final do dia de hoje. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, professor Franco Almada. Realmente a expectativa foi boa e foi bem respondida, na altura ou até mais, né? Lembrando aqui, pessoal, em relação às transmissões, se você tiver qualquer dificuldade de receber o e-mail, você tem um telefone para mandar mensagem para a gente, tá? Que é o 85-99609-9567. Todo mundo que está colocando aqui o certificado vai receber o certificado. Tem que ter 70% da participação. Eu parabenizo a todos que estão participando, que são fiéis, que todas as aulas estão comparecendo. Às vezes acontece a pessoa mandar um e-mail para a gente responde o e-mail, e nessa de responder, parece que os e-mails não estão sendo reenviados, eles estão voltando para a nossa caixa de entrada. Então, verifique sempre o seu e-mail, e nessa dificuldade do e-mail, entre em contato com a gente através desse telefone que eu vou repetir, 859-9609-9567, tá certo? Amanhã estará conosco aqui Roberto Girão, para falar sobre a efetividade da execução trabalhista. Até eu quero ouvir essa palestra, um assunto muito importante, a execução trabalhista, principalmente nos dias de hoje. E só lembrando aqui a importância desse tempo dos estudantes, a partir agora de novembro de 2019, a gente já começa a se preocupar com a prescrição intercorrente, né? Então, essa palestra é magnífica. Essencial. E a Tarsila agora vai estar falando também de alguns aspectos da reforma trabalhista. Professor, gostaria de falar mais uma coisa? Só agradecer, mandar aqui um beijo aqui para minha mãe que está assistindo, para minha esposa, espero que sim também, e para todos os que estão acompanhando aqui. A advocacia trabalhista não acabou. Não acabou. É só um começo de um novo tempo para a advocacia trabalhista, onde, a partir dessas ferramentas de atuação preventiva, e principalmente, meus amigos e advogados, a partir do conhecimento, o advogado vai ser cada vez mais respeitado. Maravilha, professor. Pessoal, um abraço. Direito favorável para a sua qualificação. Boa noite, bom descanso para vocês e até amanhã.